Olá, meu querido, olá, minha querida, passando mais uma vez aqui para nós compartilharmos o devocional do dia, meu devocional que tem abençoado não apenas a minha vida, mas a sua vida também. Hoje eu quero falar sobre um assunto que ele é muito peculiar de muitas pessoas, a impaciência. Você já passou por essa dificuldade de estar impaciente com alguém, com alguma coisa? Alguns dizem que é porque algumas pessoas têm um pavio curto. Outros dizem que é porque algumas pessoas não têm muita paciência. Existem até aqueles que dizem que é por causa do temperamento forte da pessoa. Mas será que é mesmo? O que eu posso te afirmar é que essa é mais uma das coisas que você pode viver sem e pode viver bem. Se você tem esse problema, se você tem essa dificuldade e quer aprender um pouco mais sobre isso, espera o rodar da vinheta e venha comigo aprender um pouco mais sobre isso no Devocional do Dia. Aproveite, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e acione o sininho para quando vir novos vídeos você poder estar compartilhando também da bênção que é poder praticar um devocional diário. No final do vídeo, se for bênção para sua vida, se você conhecer alguém que precisa ouvir isso, compartilha com essa pessoa e dê um like. Fica com Deus e bora lá para o nosso devocional do dia. Na maioria das vezes, a grande desculpa para a questão da impaciência está no fato de que as pessoas não podem controlar o seu temperamento. Eu não vou falar sobre isso hoje, sobre a questão temperamental, mesmo porque eu desejo fazer uma outra série tratando especificamente esse assunto, mas quanto a isso eu posso te antecipar a leitura de um livro que chama Temperamento Controlado pelo Espírito Santo, do Tim LaHaye, e ele vai ser muito útil para a sua vida nessa área. Um detalhe muito importante, talvez as duas situações que mais se usam diante da situação da impaciência, é a primeira essa, que as pessoas não conseguem controlar o temperamento, e a segunda é que normalmente as outras pessoas não conseguem ter paciência com ela. É mais ou menos assim um misto de eu não consigo ter paciência com as pessoas, quando eu estou perto e vejo alguma coisa que me aflige ou que me tira do sério, eu acabo entrando em choque e fico impaciente. E a outra situação é as pessoas não conseguem ter paciência comigo, com a minha impaciência. Eu acabo me tornando uma pessoa ácida por ter um temperamento impaciente. Isso acaba criando uma situação relacional muito difícil, porque você não consegue estar com pessoas e normalmente pessoas não conseguem estar com você. Biblicamente, existem duas vertentes ou duas dificuldades que todos nós temos e que nos fazem ser pessoas impacientes. A primeira dela é que a Bíblia trata a impaciência como um ciclo vicioso. Quando nós falamos de um ciclo vicioso, nós estamos falando exatamente de uma coisa que você experimentou, que você aprendeu, que você usufruiu e que você não consegue se libertar dela, como qualquer outro ciclo vicioso, como qualquer outro vício. E aí, nós sabemos que diante de situações como essa, só uma reeducação na área, só uma reeducação dentro do processo daquilo que você aprendeu de uma forma que está prejudicando os seus relacionamentos. Então nós vamos ver que biblicamente, lá em Efésios 4, versículo 2, diz o seguinte: sejam pessoas sempre humildes, bem educadas e pacientes, suportando uns aos outros. Então quando nós falamos da questão da educação que nós recebemos, eu não estou querendo aqui te afligir dizendo que você é um sem educação ou um mal educado. Não é essa a situação. Nós, normalmente, somos a soma das pessoas que passamos pela nossa vida. Se nós vamos falar de uma forma social, de uma forma psicossocial, nós somos a soma daquilo que nós aprendemos no dia a dia. E de repente, como padrão de vida, para muitas famílias, a impaciência ela é até um elo de proteção. Olha, não mexe com aquele fulano porque ele é impaciente. E você desde criança ouve isso, acha que você vai se proteger do mundo que está à sua volta, sendo impaciente, sendo um pouquinho irritado, e as pessoas não vão mexer com você. E você acaba incutindo isso dentro da sua mente e acaba não conseguindo ser uma pessoa paciente. Você se torna uma pessoa cujo qualquer problema te tira do sério e você começa a sofrer com isso. No começo nem tanto,
Mas momentos depois, quando você vai atingindo uma certa idade, você começa a observar que a sua pressão arterial ela sobe quando você passa o nervosismo, você começa a perceber que você não dorme direito, porque você teve problemas com impaciência durante o dia, e você começa a perceber também que as pessoas vão se distanciando de você. Isso é muito sério. Mas como resolver isso? Da mesma forma que nós aprendemos uma coisa, nós podemos aprender outra. E isso acontece com a disciplina, isso acontece com o exercício, isso acontece com o exercício da atitude. Então, eu vou orar, eu vou buscar em Deus, mas eu também vou aprender a ouvir mais. Eu vou aprender a insistir um pouco mais. Eu vou aprender a querer das pessoas exatamente aquilo que eu quero que elas queiram de mim, vamos colocar assim. Eu vou tratar as pessoas de uma forma um pouco mais sensata, da maneira que eu quero que elas me tratem. Isso ajuda muito no processo de você se tornar uma pessoa um pouco mais tolerante, um pouco mais paciente com as outras. 1 Timóteo 2,24 diz o seguinte: o servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação, deve ser um mestre bom e paciente. Então nós observamos que se nós aprendemos algo que prejudica a nossa vida, por que não nos disciplinar em algo que pode ajudar a nossa vida? Treinar habitualmente a ser uma pessoa paciente com as outras pessoas, entender que as outras pessoas têm dificuldade, elas têm defeitos, elas não são pessoas perfeitas, como você também não é uma pessoa perfeita e eu não sou. Então nós podemos olhar para as pessoas com um olhar de compaixão, um olhar de quem quer realmente compartilhar vida e ser um pouco mais tolerante. Eu sei que não é fácil, eu sei que é muito difícil, são anos de aprendizado a nos proteger com a impaciência, mas olha, vai por mim, confia no que a palavra de Deus diz. A impaciência é uma coisa que você pode viver sem e você vai viver melhor se você não for uma pessoa impaciente. Uma outra situação que a Bíblia ensina é que muitas vezes a impaciência ela está atrelada à falta de amor, à falta de compaixão que as pessoas têm. Lá em 1 Coríntios 13, versículo 4, diz o seguinte: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Eu vou me apegar ao primeiro trecho, né, a primeira frase. Quem ama é paciente. E aí, quando nós falamos isso, a gente fala assim, poxa Deus, que coisa difícil, que coisa complicada. Como que pode ser uma coisa dessa, né? Porque, será que eu não amo? Porque eu não estou sendo paciente com fulano, com ciclano, com beltrano, mas eu amo. E aí a gente entra numa questão de confundir amor e paciência como algo totalmente sentimental. Então você sente um afeto pela pessoa, mas você não exercita o amor que demanda não apenas de um sentimento, mas de atitudes concretas do dia a dia. E da mesma forma, você acredita que você é paciente, que você deve ser paciente com essa pessoa, mas você não exercita a paciência. Então é mais ou menos assim. Se você não ama, você não consegue ser paciente. Isso em atitude, não estou falando só de sentimentos. E se você não consegue ser paciente, você tem que rever se você está exercitando o amor. É sério, parece ser uma coisa um pouco distante, mas ele é sério. Eu vou dar um exemplo bem claro com vocês. Talvez você já tenha a mesma idade que eu e talvez você também já tenha filhos moços e filhas moças, né? Ou talvez não, mas vai ser fácil de você observar como o que eu estou falando para você é muito real. Você já observou como adolescentes, dizem que adolescentes e jovens são a época em que nós temos os nossos sentimentos à flor da pele, que nós nos irritamos fácil, que nós amamos com intensidade, né? A máxima da adolescência é que quando ama, ama mesmo, e quando odeia, é ódio de morte, né? Mas você já observou que quando o fulaninho ou a fulaninha, eu vou tratá-lo com esse modo carinhoso, ele conhece uma menininha ou um menininho, vamos colocar assim, quando ele se apaixona, como dela se apaixona, eles ficam tão doces, né? Não eles, não vou nem usar eles, né? Eu já fui adolescente, a gente fica tão doce, né? Ou eu já fui um jovem, a gente fica tão assim amável, e aí a gente é todo paciente com a pessoa. E a gente acredita que quando aquela pessoa fala algo pra gente, mesmo que seja algo absurdo, a gente está na época da conquista, a gente tem que expressar o amor, e por ter que expressar o amor, a gente também tem que expressar a paciência. Não é uma questão de sentir,
Você tem consciente, mesmo sendo um adolescente, um jovem, mesmo sendo uma pessoa imatura, que você tem que não apenas sentir o amor, mas você tem que expressar o amor. E que você não consegue expressar o amor se você não expressar a paciência. Então, dentro do nosso cérebro, dentro da nossa mente, existe uma crença nata, existe uma crença incutida de que o amor e a paciência, eles andam junto. Então, quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios que quem ama é paciente, ele não está falando sobre algo surreal, algo que é impossível. Ele está dizendo assim, olha, a questão não é sentir, olha, o meu coração está tá bem tranquilo porque eu estou muito paciente. E meu coração está, vendo borboletas em volta do estômago ou vendo estrelinhas no céu porque eu estou amando. Não, ele está dizendo que não é uma questão de sentimento. Ele está dizendo que é uma questão de atitude, é uma questão de prática. Quem ama é paciente. E quem é paciente está sinonimizando de que é uma pessoa que está amando, né? Então, quando nós olhamos no meio de tudo isso, nós vamos observar que, mesmo sendo um ciclo vicioso, mesmo sendo uma questão da educação, mesmo sendo uma questão da falta do exercício do amor, a paciência ela é algo bom para nossas vidas, mas a impaciência é algo que nós podemos viver sem. A princípio, você vai acreditar, se eu me tornar paciente, as pessoas vão me respeitar menos, elas vão achar que eu tenho sangue de barata, elas vão achar que eu sou um fraco, porque afinal de contas o que me coloca num certo patamar diante das pessoas é elas não poderem chegar perto de mim e me desrespeitar porque elas sabem que eu sou pavio curto. A princípio você vai achar que está perdendo alguma coisa, mas depois, quando você observar que a sua vida está melhor e está caminhando de uma forma mais tranquila, você vai perceber que a impaciência é uma coisa que você pode viver sem. Quando criança, eu tinha um tio, uma pessoa muito querida minha, que ele era uma pessoa muito impaciente, muito impaciente. E isso trazia para ele um certo respeito diante de toda a família. Na realidade, o pessoal tinha medo dele, eu mesmo tinha um medo lascado dele. Há um tempo atrás eu recebi ele na minha casa e agora uma pessoa cristã, uma pessoa mais branda, uma pessoa mais tranquila, e ele falou para mim assim, você não sabe o quanto de tempo que eu perdi da minha vida sendo uma pessoa impaciente e afastando pessoas de mim. Ou seja, há tempo de aprender ainda. Nós podemos nos reeducar, nós podemos usar de atitudes que são pacientes e nós podemos viver uma vida melhor. Pense nisso. A impaciência é uma coisa que você pode viver sem e pode viver bem. Deus te abençoe, fique com Deus. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo devocional diário. Um forte abraço. Mas tudo vem de ti, e tudo está em ti.